Caramba! Sempre me lembrem de gravar, viu? Porque eu me empolgo e eu termino esquecendo. E aí, dessa vez, eu apertei aqui agora o botãozinho de gravar. Está gravando, beleza. Porque aí os colegas que estão trabalhando, ou alguns estão fazendo faculdade nesse momento, estão tendo aula online, não vai ser prejudicado. Beleza. Então, voltando ao assunto, o que é que eu vou falar? Vou repetir aqui. O desenho que eu fiz de um diagrama esquemático de uma ponte retificadora de tensão. Essa ponte está em um desenho completo, mas propriamente dito, ponte retificadora de tensão é só essa parte pequena aqui do circuito. Esses 4 componentes aqui é que faz a chamada ponte retificadora. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar aí, viu? Pronto. Então, o que é que ocorre? Só que antes de chegar nessa etapa, nós precisamos entender todo um circuito. Eu vou falar, então, de início, eu vou falar sobre o tráfego. Em eletrônica, nós chamamos esse componentezinho aqui, que muitas pessoas chamam de transformador, e é o nome correto, é transformador, mas ele tem um nome carinhoso na eletrônica de trafo. O trafo, ou transformador, ele tem uma entrada primária, que é essa parte aqui, ó, que vai ser alimentada, vai na tomada, tem um primário, e ele tem o secundário. O secundário é a parte que vai alimentar algum circuito eletrônico. Então, o transformador, ele não vai fazer o que algumas pessoas acreditam que acontece, que é a transformação de corrente. Ele não vai mexer com corrente, ele não vai transformar ela em corrente alternada ou corrente contínua. O transformador ele trata da tensão. O que é a tensão? Lembra na primeira aula? A tensão é o que? É a força que impulsiona o elétron. É quem dá o movimento do elétron dentro de um circuito, dentro de um condutor. Então, essa é a função da tensão. Então, a tensão vai ser tratada para que possa alimentar um circuito eletrônico. Eu tenho aqui um trafo que ele tem uma entrada primário. No primário dele, eu tenho aqui esses 3 fios. Existem trafos que têm 4 fios, 6 fios. São trafos que têm a mesma finalidade, mas formas de ligar diferente. Por quê? Ele tem uma quantidade diferente de fios, porque ele vai alternar o nível da tensão, utilizando algum chaveador, alguma chave para poder fazer a seleção, uma chave seletora, ou, às vezes, alimentar etapas diferentes de um circuito e outras coisas mais. Tem muitas coisas dentro de um circuito eletrônico que você tem um tipo de trafo para cada aplicação. No caso aqui nosso hoje, que é alimentar uma proton board com um circuito eletrônico, essa proton board aqui tem basicamente nela montados um circuito, 2, 3, 4, 5 circuitos somente nela. E acredite, vocês irão fazer essa proton board também, mas naquele simulador que eu falei na aula passada. Eu vou até dar uma explicação melhorzinha sobre ele hoje, porque eu acho que eu fui muito empolgado na aula passada. Talvez ninguém reclamou, mas eu acredito que alguém não tenha entendido corretamente o funcionamento dele. Tem alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Não faz o quê? Deixa eu ver. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O povo está vindo, já está quase todo mundo aqui. Tem 18 pessoas aí. O senhor está lendo os comentários? Eu estou lendo agora. Acho que não, disse o Felipe. Pronto, estou lendo agora, mas às vezes eu... Espera aí. Pronto. Então, voltando a esse trafo aqui, você precisa entender que ele vai rebaixar a tensão. Ele está ligado aqui de uma forma que vai receber tensão, o fio azul
vermelho e preto nesse modelo, no diagrama dele, significa que azul e preto vai estar sendo alimentado se eu for utilizar ele numa tensão de 110 volts, uma tomada que tenha 110. Então, eu vou ligar o azul como neutro, e o azul como fase e o preto como neutro. Se eu for ligar ele em uma tomada que seja 220, eu vou ligar somente o vermelho e o preto. O azul vai ficar de fora, porque ele está dimensionado para 220 somente esses dois fios aqui. Isso acontece porque já viu algum rádio, alguns equipamentos eletrônicos? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui agora. Eu tenho aqui um rádiozinho. Deixa eu pegar aqui para ver se ele tem essa opção de chave seletora. Aqui, ó. Esse rádio daqui ele tem. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ver se a luz vai pegar bem. Aqui tem uma chave seletora. Essa chave daqui, ela tem a opção 110 e 220 volts. Deixa eu botar aqui de volta. Ela tem a opção 110 e 220 volts, que é essa entrada aqui do primário. Eu posso, no lugar desse bornezinho aqui, eu posso usar uma chavezinha seletora para estar modificando em que tipo de tomada eu vou conectar esse trafo. Pronto, eu falei aqui do primário, da entrada do trafo, mas o trafo também tem o secundário. Aqui no secundário do trafo, eu também tenho 3 fios. Só que esse trafo ele tem uma tensão fixa de saída de 12 volts mais 12 volts. Então, tem 2 fios vermelhos e um preto. Esse preto aqui, ele também pode ser chamado de CT, ou center tape. E a Adriana chegou aí na área. Então, de center tape. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um vermelho com 12 volts e outro vermelho também com 12 volts. No total, ele tem 24 volts de saída. Só que é 12 mais 12. E tenho um neutro para poder ligar em algum circuito. No caso dessa Proton Board aqui, a tomada aqui em casa ela é de 110. Então, eu usei o quê? O fio azul e o fio preto, jampeei ele aqui nessa tomada, e aí eu ligo na tomada. Voltei aqui nessa saída. 12 volts nesse fio, 12 volts nesse outro, e aqui eu vou ter um neutro, que vai ser o retorno do circuito. Porém, o circuitozinho, um circuito simples, eu vou usar somente 2 fios, 12 volts, porque equipamento eletrônico não precisa de tanta tensão assim, 24 já é um extremo para motores tipo impressora. Já reparou que a impressora, tipo impressoras HP, Canon, Epson, a fonte dela é diferente da fonte do notebook. O notebook utiliza, no máximo, um pico de uma fonte com 19 volts. Porém, a impressora utiliza com 24 volts, ou até 30 volts ou 28 volts, geralmente utiliza, porque tem motores nela, e os motores precisam de uma alimentação no PWM, que é um circuito eletrônico que vai dar um movimento controlado desse motor. Pronto, falei aqui do trafo. No nosso caso, esse trafo vai ser utilizado na entrada. A representação desse trafo no nosso circuito é essa aqui. Deixa eu me levantar. É essa aqui, ó. Esse símbolozinho com essas aspiras, que são as voltas dadas aqui, ó, com os fiozinhos de cobre, as voltas dadas. Nessa aspira, ela tem uma interseção. Por quê? Dentro do transformador, como é que funciona um transformador por dentro? Ele não tem ligação de fios com fios. É um grupo de aspiras de cobre, de fios de cobre de um lado, e outras aspiras do outro lado.
Então, é criado um campo eletromagnético entre essas duas espiras, e aqui, entrando 110, por esse campo eletromagnético, vai induzir a tensão para a outra aspira, que ela vai reproduzir uma tensão mais baixa do outro lado. Então, essa é a função do tráfego. Ele vai estar aqui, entrando, por exemplo, 220 volts no primário, e vai estar saindo, eu vou utilizar somente o fiozinho de 12 volts, vai estar saindo aqui, ó, 12 volts. Nunca esqueça de colocar a unidade, o V de tensão, né? 12 volts no secundário. 12 volts no secundário. 220 no primário, campo eletromagnético rebaixa a tensão, não é a corrente, para 12 volts no secundário. Você tem que estar atento a uma outra informação, que o trafo, como eu falei no início, ele não vai fazer conversão de corrente, ele vai rebaixar a corrente. Então, se aqui na entrada eu tenho AC, que é corrente alternada, na saída eu vou continuar tendo AC. Então, eu tenho AC na entrada e AC na saída. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Pode falar. Tá joinha? Bota o dedinho aí. Pronto. Então, vou dar seguimento aqui. Pronto. Eu falei da etapa de tráfego. Nessa etapa de tráfego, o gráfico visual da corrente no circuito é esse aqui. Deixa eu pegar um piloto preto. É esse gráfico aqui. É o gráfico que tem a senoide. A senoide são essas ondas, deixa eu desenhar aqui direito. As senoides são essas ondas formadas por ciclos. Então, quantos ciclos tem aqui? Eu tenho um ciclo, ó, a onda que fazer de outra cor aqui, do vermelho. A onda começou aqui, ela tem o seu momento de altitude, ela vem em outro sentido e sobe. Então, aqui eu tenho um ciclo da onda. Aqui agora eu tenho metade de um ciclo. Poderia estar dando continuidade nesse ciclo da onda por mais distante. Deixe-me ver aqui com o osciloscópio uma projeção de ciclo da onda para eu mostrar para vocês. Cadê aqui? Osciloscópio. Pronto, deixa eu pegar, jogar aqui na outra tela. Maximizar. Vou iniciar a simulação. Deixa eu parar aqui. Espera aí, que essa daqui está... Deixa eu voltar essa para cá. Vou pegar aqui um outro exemplo. Que esse daqui está com a corrente já retificada. Eu não quero retificada, eu quero ela... Pronto, aqui agora. Peguei aqui um exemplo que já está completo. Vou mudar de tela para vocês verem. E aqui, compartilhar, tela 2. Pronto, está todo mundo vendo aí? Então, aqui na tela 2, o que é que eu tenho? Eu tenho dois osciloscópios. Eu tenho uma etapa de retificação de sinal, mas eu não vou falar da retificação. Eu vou projetar para vocês verem o gráfico. Nesse osciloscópio aqui de baixo, essa tela com a borda amarela, nesse osciloscópio aqui de baixo, o que é que eu tenho? Eu tenho uma onda de uma corrente alternada. Perceba aqui o ciclo da onda, como eu desenhei aqui no quadro.
O ciclo da onda ela está indo em dois sentidos. Perceba que tem uma linha divisória aqui no meio da onda, onde eu posso entender o início de um ciclo e o final, o início de outro ciclo e o final. Essa divisória vai dar a representação de que a onda está subindo e descendo, ou seja, a corrente está em dois sentidos. Isso aqui é uma corrente de tensão alternada. Eu vou interromper. Então, essa é a forma da corrente alternada passando aqui pelo trafo. O que é que mudou aqui? É que ela está entrando uma corrente de 220 volts e vai ser rebaixada. Então, a onda vai ser uma onda menor, porque é 220 rebaixada para 12 volts. Ok? Então, qual é a função do trafo? Eu vou fazer uma avaliação online, onde eu vou estar fazendo esse tipo de pergunta. Então, qual é a função do trafo, ou do transformador no circuito? É rebaixar a tensão. Ele só trata disso, do rebaixamento da tensão. Ah, professor, tem uns transformadores que a gente coloca, compra, porque eu comprei um ar-condicionado, eu comprei uma geladeira, eu comprei um micro-ondas, um liquidificador, que ele é 220. Só que na minha casa chega 110. Aí eu comprei um transformador que aí ele pega e alterna, ou seja, ele é um inversor de tensão. E ele vai pegar. Então, não deixa de ser um transformador também, mas ele vai estar auxiliado por um outro circuito diferente desse daqui, para que, ao invés de rebaixar e manter a tensão de determinada forma, ele vai ampliar a tensão e baixar a corrente para alimentar um outro tipo de equipamento diferente. Professor, é a mesma coisa com carregador de celular. Sim, O, exatamente. o carregador é o quê? 9, né? 9 volts. É 5 volts. 5. 5, né? Isso daqui, esse diagrama aqui no quadro, é o diagrama de um carregador de celular. O diagrama da ponte retificadora de tensão, basicão, simples, é isso aqui. Você pode carregar um celular com esse circuito aqui. Entendeu? Só que o carregador de celular ele vem recheado de. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tinha aqui em mãos que aqui nesse quarto aqui funciona minha oficina, meu gabinete, minha sala de estudo, minha sala de tudo. Então, eu tenho várias caixas aqui com vários itens de eletrônica. É uma torre que vai até o teto aqui. Não vou nem mostrar para não exibir minha bagunça. Então, eu guardei essa semana uma fonte para mostrar, uma fonte aberta, ela não está aqui. Mas fica para a próxima aula, me cobrem pelo Zap. Professor, lembra de mostrar a fonte aberta por dentro? Então, vou pegar uma fonte de celular, uma de carregador de notebook e uma fonte de computador, que são bem parecidas. Se eu conseguir uma de celular, eu abro aqui o gabinete dela para mostrar também. Mas me cobre, me lembre. Voltando aqui, o transformador, nessa primeira etapa, ele vai apenas retificar o quê? Rebaixar a tensão. Agora sim vamos entrar na etapa de retificação. Essa etapa daqui, o que é que eu utilizo na retificação do sinal? Eu utilizo diodos. Os diodos são... Deixa eu desmontar aqui, deixa eu ver aqui meu circuito. Deixa eu ver se eu tenho um diodo aqui. Um diodo, para mostrar a vocês aqui um diodo. Aqui, eu tenho um diodo aqui. O diodo é esse componentezinho aqui. Vou tentar colocar ele mais... Deixa eu ver se com a luz do celular vai ajudar vocês. Aqui, ligar a luz. Pronto. Deixa eu ver a luz oposta, né? Oh, eu liguei, desliguei. Que exclamação é essa?
Peraí. Essa é a coisa. Pronto. Então, ó, deixa eu ver se vai clarear melhor aqui na câmera. Tá dando para ver legal? Acho que ficou muita luz, né? Ah, dá para ver. Dá para ver, né? Pronto, eu Tá. acho que agora melhorou, né? É porque ele é meio liso, aí com a luz muito em cima, ele fica brilhante, mas aqui... É bem pequeno. Pronto, ele é bem pequenininho. Esse diodo aqui é um diodo retificador. Esse diodo retificador, o que é que acontece? Deixa essa luz aí mesmo. Eu vou ver aqui numa página aqui do Google, um diodo retificador aqui para botar aqui, diodo. Deixa eu abrir aqui, imagens. Oh, eu botei Dido, apareceu um cara de gente cantando aqui. Diodo. Pronto, diodo. Vai coisa. Pronto. Deixa eu projetar aqui a outra tela. Compartilhar. Tela 2. Pronto. Esse aqui é o diodo. Massa, esse aqui está ótimo. Vocês estão vendo aqui no canto, esse que eu abri aqui, o que ocorre aqui com esse diodo? Ele tem um tracinho. Esse traço daqui significa... Deixa eu desenhar aqui no quadro, que acho que fica mais prático. Vou encerrar aqui a tela, voltando aqui para mim no quadro. O diodo, no diagrama esquemático, ele é um triângulo que tem um corte na frente. Esse é o símbolo do diodo. Professor, eu vejo esse símbolo aqui no aparelho de multímetro. Quando você vai e coloca ele na escala, deixa eu ver aqui nesse diodo, na escala de continuidade ou na escala de diodo, que é o nome dela realmente, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver, posicionar essa luz aqui. Veja que eu direcionei a ponta da chave já para ele, ó. Dá para ver aí? Tem um símbolo de ON e tem um desenhozinho do diodo. Esse não mostra direito. Deixa eu ver nesse outro multímetro aqui. Pronto, nesse outro multímetro está maior o desenho. Desenrolar aqui o cabo. Deixa eu ver se pega aqui a imagem. Aqui, a chave seletora está em cima dele, ó. Pronto, esse está melhor. Tem um símbolo de resistência, né, de resistividade, e tem um símbolo do resistor também. Agora ficou mais próximo. Então, esse símbolo de diodo é onde eu coloco o multímetro para medir se o diodo está bom ou ruim o funcionamento dele. Desligando, colocando aqui no lugar. Pronto. O diodo, ele tem esse símbolo desse triângulo, ele tem a entrada e a saída de tensão. Tem gente que fala assim, professor, o positivo e o negativo do diodo. Eu não considero que diodo tenha positivo e negativo. Ele tem anodo e cátodo. Alguns falam ánodo e cátodo. Depende, é uma palavra que vem do latim. Não está errado, é como xerox e xerox. Vai dar no mesmo. Então, ele tem o anodo e o cátodo. Cátodo. É por onde a corrente entra. Ela entra pelo anodo e vai seguir o fluxo. Vai seguir o caminho dela. Porém, inversamente, a corrente é barrada. Se ela vir em sentido contrário ao diodo, ela vai ser barrada. Ela não vai passar. Porque a finalidade do diodo é ordenar o sentido, o fluxo da corrente. Essa é a função de um diodo retificador. Ou seja, o que é retificar? Ele vai corrigir o sentido da corrente. Então,
ela vai somente do anodo para o catodo. Ela não volta do catodo para o anodo. Aí algumas pessoas falam positivo e negativo, e já já eu vou chegar no porquê desse positivo e negativo. E fisicamente, o diodo, tentar representar aqui um diodo, fisicamente, um fiozinho, outro fiozinho, ele tem uma marca. Todo diodo tem uma marquinha no final, onde ele vai representar o anodo e o catodo. Essa marquinha no final é o catodo do diodo. Tá claro isso para vocês? Até aqui? Diodo, anodo e o catodo. Aonde é que entra o diodo aqui no meu circuito? Qual é a finalidade do diodo nesse circuito? Ele vai converter, agora sim, ele vai converter a tensão de corrente alternada para tensão de corrente contínua. Então, essa é a finalidade do diodo, converter a corrente alternada para a corrente contínua. Ele nessa etapa aqui, ele não tem outra finalidade diferente dessa. É fazer a conversão de corrente. Mas, professor, então está entrando no circuito, no meu circuito aqui, ele pegou o transformador, rebaixou 220 para 12 volts AC, ou seja, 220 para 12 volts alternado, ele rebaixou para 12 volts, passou pela etapa de retificação. Eu tenho aqui 4 diodos para fazer a etapa de retificação. Esses 4 diodos aqui são suficientes para eu fazer uma transformação de corrente de onda completa. O que é essa onda completa? Deixa eu apagar aqui agora o quadro. Aqui ele, deixa eu dar uma limpada melhor aqui com o produtozinho. Apagar aqui o travo. Pronto. O que é essa onda completa? Lembra que na aula passada eu fiz a representação do gráfico da onda de corrente contínua, que é o quê? É um tracinho assim, né, tal. Ele sobe e vai estar em linha reta. Porém, esse gráfico daqui é de uma corrente contínua já tratada, passando por umas etapas de filtragem que eu vou explicar aqui agora. Mas nessa primeira etapa daqui, a onda completa, ela vai ser projetada dessa seguinte forma aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma corrente de tensão alternada, ela vai descer e subir. Correto? Porém, a corrente contínua, ela não vai ter, o banco de diodos não permite a corrente voltar inversamente, no sentido inverso. Então, ela vai barrar isso aqui, ó. Então, a corrente contínua vai ter somente isso, ó, a etapa do positivo. Vai ser só positivo no circuito. Positivo, positivo, positivo. Aí perceba que ficou uma lacuna. Esse gráfico representa uma conversão de alternado para contínuo meia onda. Por que meia onda? Porque eu só tenho metade da onda. A outra metade, que está aqui em outro sentido, foi eliminada. Se eu ligar um LED com esse circuito aqui, como é que esse LED vai ficar? Vai ficar impulsos, piscando. Porque ora ele recebe tensão, ora ele não recebe. Ora recebe, ora não recebe. Então, ele vai ter um intervalo de tensão. Uma corrente contínua de meia onda. Agora, se eu utilizar uma etapa de diodos completa, um banco de diodos, eu vou converter essa corrente que está alternada
em uma onda completa. O que significa isso? É que essa parte que está aqui, ó, sendo perdida em uma corrente de meia onda, ela vai ser jogada para cima. E vai ficar dessa forma a minha retificação. Então, eu tenho aqui, ó, onda completa. Uma etapa de retificação de onda completa. Vamos aqui no simulador do Tinkercad para poder ver, você ver melhor o que significa essa etapa de onda completa. Deixa eu aqui, onda completa, não quero essa agora, eu quero meia onda, que é a D que eu já previamente, onda completa. Pô, eu só preparei de onda completa, foi? Aqui, meia onda, pronto. Deixa eu botar esse gráfico aqui com meia onda. Aumentar. Professor, Oi. o LED pode ser considerado como diodo também? Ele é um diodo, ele não é considerado, não, ele é, mas eu vou chegar nele, que ele está aqui no final ainda, ó. Entendeu? Tocar no início ainda. Ah, tá certo, tá certo. Eu já vou chegar nele, só um segundinho. Aí eu vou me embaralhar todo, vou começar a explicar e vou perder o roteiro. Deixa eu seguir a etapa dele que eu já chego nele. Pronto, projetando aqui a segunda página. Cadê compartilhar? Tela estendida 2. Pronto, tá dando para todos verem aí agora o gráfico. Eu vou iniciar esse simulador. Iniciar ele aqui. E você está vendo aí, ó, no monitor do osciloscópio, meia onda, como eu desenhei aqui no quadro. A onda, você vê que tem um intervalo nessa onda. Então, esse circuito aqui é um circuito de meia onda. Quantos diodos está sendo utilizado aí nesse circuito? Alguém sabe dizer? Quantos diodos? Um só. Um só? Quem tá respondendo é Antônio, não, né? Cadê? Não tá. Leandro. Leandro. Alguém aí pensa diferente? Felipe Reis. Eu só estou vendo um, meu professor. Só está vendo um? Pronto. Só estou vendo um. E o outro componente é o quê? Eu não sei o que é, não. É resistor? Exatamente, é um resistor. O outro componente, esse aqui, ó, que tem as faixas de cores, foi o assunto da nossa aula. Quem não assistiu, vai lá no link do YouTube, que está aí no grupo, e assiste a aula passada. É o resistor. Então, eu tenho aqui, ó, um diodo somente. Então, ele está retificando somente um sentido da onda. E aí ele pega e fica assim, ó, com esse intervalo, porque aqui eu tenho meia onda, eu não tenho onda completa. Vou lhe mostrar aqui um outro circuito de onda completa. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é de onda. Deixa eu parar esse aqui e jogar para essa tela o de onda completa. Pronto. Aqui é um outro circuito. Deixa eu aumentar um pouquinho. Perceba quantos diodos tem nessa montagem aqui de circuito. Eu tenho 4 diodos. Esses 4 diodos, no diagrama esquemático, é isso que está aqui, ó. Perceba a posição desses diodos na entrada. Ele tem 2 anodos juntos e 2 catodos. E na sua interseção, eles estão ligados cada um em uma ponta. Então, é o que eu tenho aqui, ó. Anodo, ó, nessa ponta daqui, tem 2 anodos. Tenho aqui na outra ponta 2 catodos, que vai gerar o positivo no circuito. Eu vou projetar aqui. Veja aí, ó. Parece que tem um intervalo aqui, né? Mas é porque o gráfico está bem ampliado. Aqui é uma onda completa. Ele já está projetando, ó, aquela parte que iria para baixo já está toda aqui, ó, uma do lado da outra. Já passou pela etapa de retificação. Isso aqui já é corrente contínua, não é mais corrente alternada. Deixe-me ver aqui um outro exemplo. Deixa eu ver, esse aqui é o quê? Pronto, esse aqui é um retificador de meia onda. Olha a diferença dele para esse de cá, de onda completa. Eu vou parar os dois
e vou jogar um outro exemplo aqui na tela. Deixa eu ver esse aqui. Pronto, com filtro capacitivo, que é o que eu vou falar agora. Vou projetar ele, iniciar. Pronto. Perceba essa projeção como ficou. Está vendo a onda? Ela está praticamente reta. Então, essa é a etapa de filtragem do circuito. Eu vou parar aqui e vou de volta para o quadro, para ficar mais clara essa informação. Significa que essa onda completa ela vai passar por essa etapa de filtragem aqui. O que é essa etapa de filtragem? A etapa de filtragem, ela utiliza o capacitor. Nesse caso aqui desse projeto, vamos utilizar um capacitor eletrolítico. Deixe-me apagar aqui o quadro, um pouquinho o lado de cá. Deixa eu dar uma olhadinha nesse produto aqui, que ele é mais eficiente do que o apagador. Pronto. Então, nessa etapa daqui, o que é o capacitor eletrolítico? Eu vou fazer um desenhozinho aqui de algo parecido com um capacitor. Pronto. O capacitor ele tem polaridade definida. Logo de conversa, você tem que entender que um capacitor eletrolítico ele tem polaridade definida. Como é que eu vou saber a polaridade desse capacitor? No início, eu tenho aqui uma perna maior do que a outra. Essa forma de visualização, aqui um capacitor eletrolítico. Está dando para ver aqui? Pronto, esse é um capacitor. Perceba que ele tem uma faixa com umas setas, está vendo? Cheia de zero. Tem zeros, em alguns modelos tem um sinal de menos, de negativo, está vendo? Esse é um capacitor eletrolítico. Esse capacitor eletrolítico, ele tem uma perninha maior do que a outra quando a gente compra ele novo. Mas perceba que esse aqui está com as duas pernas do mesmo tamanho, porque eu já cortei elas e deixei iguais. Como é que eu vou saber qual o lado negativo ou positivo desse capacitor? Por essa marca daqui, ó. Essa marquinha aqui, que tem essa faixa, indica a perninha negativa. Então, se você ligar um capacitor, essa parte aqui da faixa, você ligar um capacitor em um circuito com a polarização invertida, você vai queimar ele. Aqui sim tem positivo e negativo. Se eu ligar positivo no negativo e negativo no positivo, ele vai estourar. Tem que ter um cuidado, porque quando ele estoura, ele vaza um líquido, que é o líquido eletrolítico. Esse líquido ele vai estar fervendo em altíssima temperatura, se espirrar no seu olho, vai queimar a sua retina, você poderá ficar cego, pode até perfurar a sua pele, porque ele vai gerar uma queimadura. Então, é importante estar atento ao posicionamento da polaridade. O capacitor, ele não é uma bateria. As pessoas olham, ele parece uma pilha, uma bateria. Tem propriedades muito parecidas, porque a pilha, a gente armazena energia elétrica nela, só que a carga tem uma longa duração, leva dias, meses. No caso de bateria de placa-mãe de computador, aquela bateria redondinha leva até anos ali na placa-mãe ou em um relógio e dura muito tempo a bateria. Então, a bateria tem uma propriedade completamente diferente de um capacitor. A finalidade do capacitor é armazenar e equilibrar o circuito, ou seja, ele vai armazenar temporariamente a energia elétrica, ou a carga elétrica, e vai dispersar ela no momento devido. Como é que funciona isso?
Nessa etapa de retificação, a onda está dessa forma, ainda com espaços vagos entre uma onda e outra. Quando eu ligar esse capacitor, essa onda vai ter, ó, antes de chegar no pico da onda, o capacitor vai começar a ser carregado. Quando o circuito parar de mandar energia para o componente ou para o circuito, o equipamento parar de gerar energia, essa energia, quando for oscilar, ela vai ter uma queda. E esse espaço aqui vai ser preenchido pela carga que está no capacitor. Então, a onda vai vir e esse espaço preenchido aqui é chamado de ripple, né? Escreve Ripley. Então, esse ripple é que vai determinar a qualidade da corrente contínua para alimentar aquele circuito. Porque se ele tiver um ripple alto, o que é um ripple alto, né? É que ele vai estar, ó, bem próximo de deixar a linha do circuito em linha reta, uma linha contínua, perfeita. Se ele tiver um ripple baixo, ainda assim vai ter ondas nesse circuito. Ó, vai ter umas baixas no circuito, como é esse que eu projetei aqui. Deixa eu projetar ele de novo e botar lá a tela, compartilhar a tela. Pronto. Como esse circuito aqui, ó. Perceba que tem umas serras, né? Nesse circuito tem umas serrinhas aqui, parece uma serra. Essas serras aqui é o pico da onda. Você não está vendo o corpo dela porque aquele espaço vago foi preenchido pela carga que está sendo armazenada e descarregada pelo capacitor. Ou seja, quando o capacitor concluir o ripple, o estágio dele de armazenamento, ele vai ser descarregado. Aí vem a próxima onda e vai preencher ele de novo. Quando ela chegar no pico que ela for descer, o capacitor vai segurar essa corrente no circuito e vai tentar manter o circuito de forma linear. Ficou claro para vocês essa primeira e segunda etapa? Está claro para vocês? Eita, deixa eu fechar aqui a janela, os meninos passando, correndo, não tem como correr de zoada de criança, né? Pronto. Então, ó, só recapitulando. Primeira etapa, transformador, trafo, converte a tensão de 220, rebaixa ela para 12 volts. Segunda etapa, a ponte retificadora, nesse caso daqui, uma ponte retificadora de onda completa. Por que ela é de onda completa? Porque ela está utilizando 4 retificadores, ou seja, 4 diodos retificadores. E eles estão fazendo uma combinação para retificar o sinal alternado que vai em um sentido e o que volta no outro sentido de um mesmo condutor. Quem assistiu à aula passada vai entender o que é que eu estou falando, sobre o sentido da corrente na tensão de corrente alternada e na tensão de corrente contínua. Então, transformador rebaixa a tensão, retificador, circuito retificador, vai converter a corrente de alternado para contínua. A primeira etapa de capacitores, ou filtro capacitivo. Essa primeira etapa vai fazer a correção de ripple, que é aqueles espaços sem energia entre as ondas do circuito contínuo. Então, ele vai fazer esse preenchimento, só que ele não vai ficar ainda 100%. Aí vem uma terceira, primeira, segunda, terceira, uma quarta etapa, que é o regulador de tensão. Esse regulador, ele tem a finalidade de tirar algumas propriedades de ruídos da rede. Já viu que quando você, não sei, antigamente, né, não acontecia muito, você estava assistindo uma televisão em casa, aí o vizinho ou alguém dentro da própria casa ligava um chuveiro elétrico. Aí a televisão dava aquela balançada de imagem.
são Na minha ruídos. casa tem isso aí, professor. Ainda bate, né? Aqui também Fogo. acontece quando tem algum... Só que a imagem não balança, não. A televisão desliga, não. Desliga mesmo, Desliga né? de novo. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. O ventilador, a garganta secou. No Senai, a gente tem um ar-condicionado, né? Aqui em casa é no ventilador mesmo, a janela aberta aqui do lado e o ventilador batendo. Então, voltando aqui ao assunto, primeira, segunda, terceira, quarta etapa, o regulador vai fazer essa correção de ruídos. Também ele vai dar uma melhorada na questão, ajudar o filtro capacitivo na questão de correção do ripple, ele também vai tentar dar uma forcinha nisso daí. Mas a propriedade básica dele é fazer essa regulagem na tensão. Por isso que o nome dele é regulador de tensão. Ele não é regulador de corrente. Então, os resíduos da rede elétrica vai vir pela tensão e não pela corrente. Porque a tensão é o quê? A força que impulsiona o elétron. Mas ela não impulsiona somente o elétron, não. Vai vir no campo eletromagnético dela ruídos. Você, às vezes, não tem noção, mas um cabo de uma tomada não é percebido por nós quando uma tomada está ligada o campo eletromagnético. Mas todo o cabeamento, apesar do isolamento, tem um campo eletromagnético em volta dele. Lá no meu canal no YouTube, meu canal, parece até que eu sou youtuber, né? Lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo que eu explico isso. Eu não vou mostrar aqui agora, eu mando o link aí no grupo para vocês, né? E quando eu postar esse vídeo, eu coloco ele como... no final do vídeo aparece aqueles vídeos indicativos, vou colocar ele no final para vocês verem. Então, eu mostro lá um exemplo prático da indução que ocorre. Um alto-falante capta de forma sonora o campo eletromagnético de uma fonte de alimentação, estando o alto-falante desligado do circuito. Ele não vai ser alimentado por energia. E, quando eu ligo a fonte, ele capta aquele campo eletromagnético e gera um som. Bi, 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 bi. Você veja lá no meu vídeo que você vai ver. Interessante. São 50 segundos. É um vídeo bem rápido. Demonstra isso daí. Então, apesar do isolamento no cabo, existe um campo eletromagnético. O regulador de tensão vai filtrar esses ruídos para que ele passe para a próxima etapa, que aí a gente vai colocar aqui outro capacitor nesse circuito. Então, tem um capacitor antes do regulador, tem um outro capacitor depois do regulador. Tá aqui o regulador e outro capacitor. Esse capacitor segundo, aí sim você vai ver o ripple, que é aquela quedinha quando o capacitor é descarregado, vai ver um ripple mais firme. E aí a corrente vai ficar mais linear, uma linha mais tênue, sem oscilações. O regulador de tensão, deixa eu mostrar aqui deixa eu botar aqui, tela 2. Aqui no circuito do Tinkercad, ele tem aqui, deixa eu lá para o final, está em básico, né? Deixa eu botar componentes todos. Pronto. Ele tem aqui, quando vai mostrar os circuitos integrados, ele tem um regulador de tensão aqui. Tem um não, tem dois. Cadê? Aqui. Tem dois reguladores de tensão. Ele tem o 7805, cadê ele? Que eu não estou vendo. Chip. Aqui. Ele tem o 7805, que é esse primeiro daqui, eu vou puxar ele aqui, botar aqui. Ó. Ele tem um 7805 e ele tem um regulador LD 1117V33, que é esse outro regulador aqui. Ambos fazem a mesma coisa, só que o regulador ele faz o seguinte, ele vai pegar os 12 volts, que aqui no circuito está entrando 12 volts, né? Transformador pegou 220, transformou em 12 AC, a ponte retificadora retificou 12 AC e transformou em 12 DC. Ó,
Aqui agora já é DC, depois da ponte retificadora, 12 volts, DC. Esses 12 volts vai entrar no regulador e ele vai ser filtrado e vai sair na outra ponta do regulador somente 5 volts ou 3 volts, como é o exemplo desses dois que estão aqui, ó, um de 5 volts e um de 3 volts. Então, voltando aqui para a tela, deixa eu interromper. Pronto, só repetindo, ó, 12 volts foi convertido 12 volts AC em 12 volts DC. Vai passar pelo regulador de tensão e ele vai pegar, vai rebaixar a tensão. Poxa, o regulador também rebaixa a tensão? Eu pensei que era só o transformador. Não, o transformador ele rebaixa a tensão de corrente alternada para alternado. Mas o regulador ele pega a corrente contínua e rebaixa a corrente contínua. Então, existem dois tipos de componentes que fazem a conversão de tensão. É o regulador de tensão e é o transformador, ou trafo, o nome mais bonitinho dele. Beleza, tá claro isso aí? Eu posso rebaixar a tensão com dois tipos de componente. Só que o trafo, ele rebaixa a tensão de corrente AC e o regulador, tensão de corrente DC, que é contínua. Passei pelo regulador, eu tenho aqui um diodo Zener, que ele vai ajudar a proteger o meu circuito. Se ele é polarizado inversamente, o diodo Zener, deixa eu ver aqui, esse danado, eu não tenho um aqui, mas vou mostrar aqui na tela o diodo Zener. Cadê? Deixa eu escrever aqui. Diodo Zener. Ele parece de vidro. Ele parece não, ele é um material de vidro. Diodo Zener. Bom, deixa eu mudar aqui a tela para vocês. Tela 2, desktop. Deixa eu botar em imagem. Pronto, tá vendo? Ele parece de vidro. Ele tem esse formatozinho aqui, ó, de vidro, e ele também tem o anodo e o catodo. Ele, assim como o retificador, se polarizado inversamente, a energia não vai passar por ele. Eu tenho aqui, ó, a energia vai vir pelo anodo, ele tem um tracinho aqui no fundo também, ó, que indica o catodo, então, anodo e catodo. Porém, a finalidade do Zener é que ele vai proteger o circuito em um fluxo de corrente inverso, ele não vai deixar a corrente que está no sentido positivo passar para o negativo, entendeu? Ele vai estar mantendo, respeitando esse fluxo da corrente. Aqui no Tinkercad, deixa eu voltar aqui. Já estou aqui na tela do Tinkercad. Então, perceba aqui, clicando aqui no canto, nesses pontinhos aqui, ó, ele vai lhe dar a finalidade de cada componente. Por exemplo, nesse circuito aqui, a gente tem o diodo retificador, acho que está lá no início, né? Deixa eu voltar aqui. Ele tem um diodo retificador e ele tem um diodo Zener também. Deixa eu voltar. Cadê diodo? Aqui. Ele tem os dois. No desenho aqui, os dois são iguais, fisicamente, porque é uma representação. Mas, aqui, ó, o diodo comum, que é o retificador, permite o fluxo da eletricidade em uma única direção. O diodo Zener também faz isso. O diodo Zener, ele assemelha-se a um diodo normal, mas permite o fluxo da corrente invertido se a voltagem do Zener, ele não, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui isso, né? Se a tensão ela for a mais do que aquilo. Por exemplo, esse diodo Zener aqui, eu botei ele de 6 volts. Então, ele pode até vir aqui 5 volts inversamente, ele vai passar e vai filtrar esses 5 volts. Porém, se passar 6 volts, ele vai barrar, ele vai fechar, e aí o circuito vai se desligar
e não vai funcionar, para que não comprometa, que não queime, não danifique o circuito completo. Beleza? Então, a última parte aqui é o que o colega queria falar no início, é o LED. O LED, ele também, deixa eu abrir aqui na pesquisa, um LED, vou botar aqui LED. Pronto, aí tem um desenhozinho de um LED aí. Eu acredito que todos conheçam o LED, porque eu cliquei nisso aqui, abriu propaganda de Mercado Livre, sai fora. Então, o LED, esses brancos que, quando ligados, ele tem cores diferentes, são chamados LEDs de alto brilho, são os LEDs que têm uma intensidade de luz maior, mais forte. Porém, o LED ele também tem polaridade definida. Perceba nesse que eu estou aqui mostrando agora que ele tem uma perna maior que a outra. Essa perna maior é o positivo. Essa perna menor é o negativo. Mas a forma correta de se visualizar o LED é pelo chanfro dele. Quando visualizado, deixa eu pegar um LED aqui. Quando visualizado de frente, deixa eu interromper aqui a câmera e mostrar para vocês aqui. Ó. Quando visualizado de frente, você vai ver que o LED ele tem uma saia. Aqui embaixo, ó, ele tem, mostrar assim de lado, ó, ele tem essa saiazinha em volta dele aqui embaixo. Eu chamo de saia, né? Uma borda. Então, essa borda daqui, na parte do negativo, ela vai ser reta. Por exemplo, não sei se vai dar, tá vendo? Ó? Ela é reta aqui em cima, ó. E na parte do negativo tem a borda, ou do positivo tem a borda. Aqui está melhor, né? A parte do positivo você vê a borda, mas na parte do negativo ele é reto, ó, não tem borda. Então, essa é uma forma de identificar quem é o lado positivo e negativo no LED. O negativo é o lado que tem essa serrilha aqui chamada chanfro. A borda não existe, mas existe borda somente no positivo. Voltando lá para a tela, volta. Perceba aqui nesse desenho, ó, que até no desenho dá para ver aqui, ó, ele tem um chanfro, ele é cortado na parte que tem um negativo. Deu para entender o LED, né? Porém, nesse circuito, eu tenho uma outra coisinha em cima do LED. Deixa eu tirar aqui a projeção. Pronto. Nesse circuito aqui, eu tenho algo mais antes de chegar no LED. Eu tenho um que, alguém pode dizer aqui? Quem diz o que é isso? Ele tem dois símbolos. Eu falei na aula passada sobre isso. Deixa eu desenhar ele maior aqui. Cadê o apagador? Qual é? Não vi, não, professor. Deixa eu apagar aqui o Qual componente? Esse componente, acima do LED, deixa eu limpar aqui o quadro para desenhar ele maior. Só voltando uma coisa que eu não falei, que o diodo Zener ele tem esse símbolo aqui, ó, igualzinho ao diodo retificador, porém as pontas dele têm duas quebras de ponta assim. Já o LED, ele é igualzinho também, tem o mesmo desenho, mas não tem essas pontas. Tem aqui, ó, duas setinhas que significa a projeção da luz. Esse é o formato do LED. Mas aqui no diagrama, antes do LED, o que é que nós temos? Que símbolo é esse aqui? Ó? Ele pode ser representado dessa forma ou dessa forma aqui. O resistor. Exatamente, o resistor. Então, a nomenclatura do resistor é o quê? R. Né? Eu tenho aqui R1, que é resistor 1. A nomenclatura do diodo é o D. Aí eu tenho aqui, ó, D1, D2, D3, D4, que são esses 4 diodos do banco. Eu tenho aqui o capacitor, é C1
e C2, que é o capacitor 1, capacitor 2. Eu tenho aqui um regulador de tensão, como ele é um tipo de chip, né? Cerâmico, então ele tem um U. Então, tem um U1. O trafo, que é o transformador TR1. O resistor R. O diodo LED, ele é o diodo 6, D6. Então, esse é o circuito da ponte retificadora de tensão. Eu vou mostrar aqui um circuito da ponte retificadora. Deixa eu botar na outra tela. Pronto. Ele já está até ligado. Cadê? Voltando aqui para a tela. Ué, cadê? Deixa eu projetar aqui. Eu ampliei aqui, tapei a tela toda. Professor, Oi. você chegou a explicar essa última parte aí? Eu acho que eu me perdi. Da resistência e desse outro diodo. Pronto, eu acabei de explicar ela. Mas qual a sua dúvida? Pode falar. Não, eu voei mesmo. Voou. Pronto, ó. Para a gente respeitar o tempo que eu prometi que seria uma aula de 1 hora, uma aula rápida, você vai assistir o vídeo depois. Eu vou postar ele no YouTube. Estende para 2 horas, professor? Oi? Estende para 2 horas. Todos concordam? Ou até se a turma concordar, já leva às 4. Pelo menos já vai ser mais 1 hora. Aí amanhã a prefeitura de Lauro de Freitas vai me mandar uma advertência por não comparecer no trabalho no horário correto, né? E nada, termina, deixa eu ver, termina 11 Eu horas e acabou. posso até fazer o seguinte, deixa eu sair aqui da projeção. Bonitinho, Antônio, né? É bonitinho, né? Tem aqui 19 Bonitinho pessoas. aqui, rapaz. Eu posso ter amanhã dar uma continuidade, só que na parte prática disso daqui. Todos concordam? Aí faz Concordo, professor. Pode ser. 2 horas da manhã. Quem não concorda, pega aí, vai aí em reações e bota o bonequinho chorando. Não é que não concorde, é quem não vai poder comparecer. Bota aí o bonequinho chorando. Só para eu Por mim saber. fazia 2 horas hoje e 2 horas da manhã. Aí já ficava 2 aulas. Só precisava Cala a de boca, Antônio. pesquisar. Alô, com quem, rapaz? Antônio, fica quieto, Antônio. Os Vai caras trabalhar vão aí, estragar, viu? E nada. Hein? Eu não vi ninguém. Esse Antônio, eu vou ver, chorando aí. só matando. O professor Léo ali, a criança Vai respondeu trabalhar, vai. para ele, não vale não. Então, deixa eu dizer, então. Então, tá combinado, né? Eu vou mandar a foto dessas projeções que estão aqui no computador e eu quero que amanhã, antes da aula, que vocês me enviem, eu vou deixar o grupo aberto amanhã, de 1 hora da tarde até 6 horas, até às 18 horas, para todos me enviarem fazer esse mesmo desenho. Eu quero um videozinho rápido de 3 segundos, aquele vídeo de, como é que chama? TikTok, né? Que a galera faz tal. Aquele videozinho rápido de TikTok me mostrando. Eu vou mandar 3 modelos de ponte. Aliás, vou mandar só 2, para ficar mais fácil. Uma ponte retificadora de onda completa e a segunda ponte retificadora de meia onda. Somente esses 2. Aí amanhã eu vou falar de uma forma mais prática sobre mais detalhes sobre essa ponte retificadora completa, não é onda completa, do conjunto completo dela. Combinado? Beleza, Combinado. professor. Combinado, Tô então. saindo aqui que eu tô com fome. Tchau. Pronto, valeu. Então, Poste lá o Olha. vídeo da aula, viu, professor? oi? O vídeo da aula, poste lá. É isso, eu vou, assim que eu terminar aqui, ele demora porque a primeira etapa ele gera o vídeo, depois ele demora mais outro tempo para postar. Então eu vou, assim que terminar aqui, eu vou jogar logo ele o mais rápido possível. Se eu não conseguir lá para 1 hora da manhã, eu consigo. Aí amanhã de manhã vocês já vão poder assistir ele. Beleza? Beleza. Então, Valeu, até amanhã, professor. galera. Boa noite. Boa noite.
Valeu, professor. Boa noite. Fui. Boa noite. Encerrando. Boa noite, professor. Boa noite. 4. Boa noite, professor. Opa, eu já Valeu. estou errando nas Boa noite. contas, viu? Estou errando nas contas. 4, 3, 2, 1. Encerrando a aula.